Boa noite, professor. Então agora a gente vai mostrar como que o jogo está funcionando. Os nossos testes foram principalmente no simulador online. Então aqui a gente só importa, né, o arquivo .asm e o .mif, que aí seria o charmap, e aí pode jogar. Aqui o jogo funciona pelo teclado numérico, então fica bem na ordem que está no teclado numérico mesmo. Então seria 7, 8, 9 para a primeira linha, começando da esquerda para a direita, sendo o 7 primeiro. 4, 5, 6 o mesmo esquema, seriam as linhas do meio. E 1, 2, 3 as linhas de baixo. Então se eu apertar 7, vai ser o primeiro da esquerda da primeira linha. Se eu apertar 5, vai o do meio. 3 vai o último ali daquele cantinho. E aí a gente pode ir jogando até alguém ganhar ou dar velha. Ó, ganhei sem querer. Então quando a gente ganha, é só apertar Enter, pode jogar de novo. E aí, se ninguém ganhar, deixa eu tentar não perder pra mim mesmo. E ganhei. Mas enfim, aí daria velha aí, e aí seria o mesmo esquema. Aperta Enter e joga de novo. No começo do código tem as strings e as variáveis. A variável jogada, ela vai guardar o número da jogada. A variável jogador, ela vai guardar 1 ou 2, indicando de quem é a vez a jogada. Todas as variáveis pos, elas são usadas para indicar se uma determinada posição ela está ocupada ou se ela está vazia. Então, ela pode guardar 0, indicando que a posição não foi ocupada, 1, se o jogador 1 fez uma jogada naquela posição, e 2, se o jogador 2 fez uma jogada naquela posição. A função restart, ela vai preparar o jogo para uma partida, então ela vai inicializar a variável jogada em 1, ela vai limpar o tabuleiro e as mensagens da partida anterior, e ela vai inicializar as variáveis que guardam a posição em 0, né? Inicializar com 0. A função min vai imprimir as mensagens de boas-vindas, as instruções e o tabuleiro. A primeira parte do main loop vai verificar, nessa primeira parte aqui, de quem é a jogada. Daí, se for vez do player 1, ele vai vir pro print player 1, se for a vez do player 2, ele vai fazer o print player 2. As duas funções, elas fazem basicamente a mesma coisa. Primeiro, elas vão inicializar a variável da vez do jogador. Elas vão imprimir a mensagem indicando de quem é a vez da jogada. E vão inicializar o registrador R0 com o símbolo correspondente a cada um dos jogadores, né? Então, aqui no caso do player 1, ele coloca o X no R0, e no player 2, ele coloca o O. Aí aqui no teclado, ocorre a leitura do teclado e um switch case. Então, são comparadas as 9 possibilidades, em relação às 9 posições. E aí depois ele vai para um desses press aqui para fazer a jogada. Então, basicamente aqui nessa parte do código ele vai fazer a leitura e um switch case para descobrir qual tecla que foi apertada. Se nenhuma dessas teclas tiver sido apertada, ele vai voltar pro jump, pro loop, e vai continuar fazendo esse loop até acabar a partida. Todas as funções press, elas seguem basicamente o mesmo modelo. Na primeira parte, ela verifica se a posição está vazia. Então, se a posição não estiver vazia, ele volta para o main loop para o usuário digitar outro número. Depois, né, caso a posição esteja vazia, ele vai verificar de quem é a vez e vai inicializar a variável da posição com 1 ou 2. Então, basicamente, o que acontece em todos os press é verificar se a posição está vazia. Se ela não estiver vazia, ele vai salvar na variável da posição o 1 ou 2. E depois ele vai para a função fazer jogada. Depois de verificar se a posição é válida, que ele vai fazer finalmente a jogada. Então, ele vai marcar no tabuleiro o caractere correspondente ao jogador. Ele vai incrementar o R5, que contém o número da jogada, e vai salvar aqui em jogada. E aí ele vai para o checar a vitória. No checar a vitória são testadas todas as possibilidades
na horizontal, na vertical e na diagonal. Se nenhuma das possibilidades for verdadeira, ele considera uma última possibilidade, que é do jogo ter dado velha. E caso alguma dessas possibilidades de vitória seja verdadeira, ele vai verificar de quem foi a jogada e vai para o win player 1 ou para o win player 2. Essas três funções aqui, elas fazem basicamente a mesma coisa. Elas vão colocar no R0 o ponteiro da string que representa o resultado da partida. Então, tipo, se deu velha, ele vai colocar o resultado velha. Se o player 1 ganhou, o resultado do player 1. E se o player 2 ganhou, ele vai colocar o resultado P2. E aí ele vai para a função fim partida. Aqui na fim partida ele imprime o resultado da partida. Uma mensagem falando para o jogador apertar Enter para ele jogar de novo. E esse loop aqui que ele fica fazendo a leitura do teclado até o jogador apertar Enter, daí ele volta lá para aquela primeira função que eu tinha mostrado, que é o restart. Agora eu vou mostrar duas funções que foram utilizadas no código. Uma delas é a print string, que basicamente o que ela faz é imprimir uma string. Para isso, ela precisa desses registradores. No R0 tem o endereço da string, o R1 a posição na tela, né, onde você vai imprimir, e o R4 a cor da string. Aí, basicamente, o que acontece é um loop que ele vai imprimindo a string caractere por caractere até o /0. Aí também tem essa função limpar linha, que ela é usada no começo, lá na restart, que o que ela faz é utilizar a função printString imprimindo sempre a mensagem clear.